Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras e coordenadora do curso e estou muito feliz em trazer esse tema de hoje para vocês. Bom, se você vive no planeta Terra, você observou que no final do ano passado, no final de 2025, os norte-americanos publicaram um novo guia alimentar da população americana, né? E esse guia apresentou aquela pirâmide alimentar nova que é invertida. E o maior número, né, o maior consumo de alimentos agora deve ser de carnes, lácteos, vegetais, enfim. E aí eu queria trazer para vocês os pontos principais deste documento em relação à população pediátrica, fazendo um comparativo com o nosso guia alimentar da população brasileira aqui. Então, o que a gente tem, né, de diferenças? Gente, esse guia foi feito para a população norte-americana. A população norte-americana, ela vive, né, atualmente numa situação de emergência de saúde pública. Se você já visitou os Estados Unidos, você observa isso, né? Mais de 70% dos norte-americanos adultos têm sobrepeso e obesidade, né? E quase 1/3 dos adolescentes norte-americanos já apresentam pré-diabetes. E isso impacta muito na evolução desses pacientes ao longo da vida. 90% dos gastos públicos norte-americanos em saúde são destinados a doenças crônicas, muitas delas que poderiam ser prevenidas, talvez com uma alimentação e um estilo de vida mais saudável. Então, este foi o objetivo, né, deste guia, colocar estabelecer um novo padrão de alimentação para a população norte-americana. Então, reorganizar o sistema alimentar, valorizando os produtos regionais, que é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil também, né? O nosso guia alimentar valoriza muito os alimentos regionais, valoriza muito a cultura local. Isso é uma coisa muito nossa, né? E então, essas foram as diretrizes novas publicadas, enfatizando os benefícios das proteínas e dos vegetais e diminuindo, né, o consumo dos carboidratos e dos grãos. Muito bem. Em relação às crianças, que é o que importa para a gente, né? Eu, como adulta e carnívora, gostei bastante deste guia, achei que foi legal. Claro, eu sou uma adulta saudável, não tenho problema com nada, então eu posso consumir, e eu achei muito bom esse aumento de proteínas. E a gente, quando vai ficando velho, né, a gente perde proteína. Nossa, eu fiquei 1 mês sem treinar, perdi 1,5 kg de músculo. Então, conforme a gente vai ficando velho, a gente precisa mesmo comer mais proteína. E para as crianças, como é que fica este rolê, né? Então, no documento, eles colocam muitas coisas boas em relação ao aleitamento materno, porque os Estados Unidos nunca foi aquele país super pró-aleitamento materno, as taxas de aleitamento materno lá são bem diferentes das nossas. E então, para as crianças de 0 a 6 meses, o que eles colocaram? Eles colocaram que nos primeiros 6 meses de vida, a gente deve priorizar o aleitamento materno, olha que coisa linda, de forma exclusiva, né? Eles colocaram exclusiva ou complementada, né? Complementado com fórmula. Mas, enfim, eles colocaram que precisa ser exclusivo. Isso a gente já faz aqui no Brasil há muito tempo. Que se for utilizar fórmula infantil, né? Essa fórmula infantil deve ser utilizada até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, já pode ser substituído pelo leite integral. Fazendo um paralelo com o nosso guia alimentar do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fala que preferencialmente deve-se utilizar fórmula infantil na impossibilidade de leite materno até os 9 meses de vida, como substituto de refeição. A partir dos 9 meses, a gente já poderia utilizar o leite de vaca como substituto de refeição, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que não, que o leite de vaca só deve ser utilizado a partir dos 12 meses como um substituto do leite materno, tá? De uma refeição.
Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai em linha com o que diz esse guia norte-americano. O Ministério da Saúde coloca mais cedo, né? Coloca com 9 meses. Bom, todas as crianças amamentadas nos Estados Unidos, elas devem receber suplementação oral de vitamina D. Isso está em concordância com o que a gente faz aqui no Brasil, né? Então, todo mundo deve receber vitamina D e essa vitamina D deve ser iniciada logo após o nascimento. Tá certinho. E aí, tem uma coisa diferente que eles colocam para as crianças de 0 a 6 meses, que é em relação à suplementação de ferro. Eu já falei isso algumas outras vezes nas minhas aulas, eu sempre falo isso para os meus residentes. A suplementação de ferro nos Estados Unidos, ela não é obrigatória para todas as populações. Ela é individualizada. Aqui no Brasil, a gente recomenda, né, o ferro para todas as crianças a partir de 3 ou 6 meses. E claro, se tiver algum fator de risco, for prematuro, baixo peso, a gente começa antes disso com 30 dias de vida. Mas as recomendações norte-americanas não são essas, né? Então, o ferro você vai discutir com o seu pediatra a necessidade ou não de iniciar. É individualizada. Isso faz sentido, né? Faz sentido de acordo com o aporte nutricional que essa criança tem, especialmente depois dos 6 meses, com a qualidade dos alimentos que ela consome, se ela consome alimentos ricos em ferro ou não, né? Mas aqui no Brasil, principalmente título de saúde pública, a recomendação mantém-se aos 3 ou aos 6 meses para crianças saudáveis, tá? Outro ponto importante que esse guia coloca é em relação aos alimentos alergênicos, né? Em relação aos alimentos que podem levar a alergias alimentares. Qual que é a recomendação dos norte-americanos? Então, eles são categóricos aqui, falam que por volta dos 6 meses de vida, os bebês já devem receber alimentos sólidos. Eles falam por volta dos 6 meses. E aí é fundamental manter o uso de leite materno ou de fórmula infantil durante a introdução alimentar. Que o leite materno ou a fórmula continuam sendo a principal fonte de nutrição até os 12 meses de vida. É importante ressaltar que, a partir dos 6 meses, só o leite materno ou sua fórmula não supre completamente as necessidades nutricionais, por isso a gente deve introduzir o alimento. Mas se você for fazer um comparativo até 1 ano de idade, as necessidades nutricionais provenientes de fórmula ou de leite ainda são as mais significativas, tá? E a alimentação fica ainda secundária até completar 1 ano de idade, tá? Tem criança que come que nem um desesperado. Então, para essas crianças, né, a gente já considera um pouco diferente. Mas, de uma maneira geral, a introdução alimentar, ela até pegar firme, né, até você garantir a nutrição completa, é só depois de 12 meses de idade, né? Se o bebê tem alto risco de doenças alérgicas, né, principalmente alergia ao amendoim, que não é uma alergia muito prevalente aqui no nosso país, mas é muito prevalente na América do Norte, devido, né, então se esse paciente tem alto risco, então famílias que têm alergias, irmãos que têm alergia ao amendoim, pais que têm alergia ao amendoim, ou se esse paciente tem algum eczema grave, está escrito no guia que o paciente deve conversar com o seu pediatra sobre a introdução do amendoim entre 4 e 6 meses. Então, antecipar um pouco a introdução do amendoim para 4 e 6 meses. E isso pode ser feito misturando pasta de amendoim no leite materno ou na fórmula, né? Diluindo até uma consistência segura e oferecendo essa pastinha com colher, tá? E isso para crianças que têm esse alto risco, né? Para bebês que têm um risco leve a moderado, iniciar aos 6 meses mesmo. E os outros alimentos potencialmente alergênicos, como ovos, frutos do mar, trigo, soja, eles devem ser iniciados junto dos alimentos sólidos por volta dos 6 meses de vida também, tá? E isso deve ser feito de uma forma consistente. Então, não é para dar uma semana e nunca mais oferecer aquele alimento. Então, isso deve ser dado de uma forma consistente. O que diz o Guia Alimentar
da população brasileira. Ele não estabelece um momento, e essa eu como gastropediatra, acho uma falha no guia brasileiro. Ele fala o seguinte: não deve ser atrasada a introdução dos alimentos alergênicos, mas deixa isso tudo aberto. Não deve ser atrasada quando, né? Quando que a gente deve começar? Então, ele não fala um momento específico. A gente deve começar a introdução dos alimentos alergênicos no momento que começou a introdução alimentar. Então, não atrasar, fica aberto. Eu não devo começar, não devo atrasar aos 7 meses, a 1 ano de idade, quando, né? Então, tem que ser mais especificado mesmo no nosso guia que a introdução dos alimentos alergênicos, ela deve sim começar aos 6 meses, por volta dos 6 meses, quando você começa os outros alimentos complementares. Tudo bem? E aí, as formas seguras de introdução, claro que você não vai dar um amendoim, você vai dar na forma de pasta. O ovo, vai dar o ovinho cozido, não precisa separar a gema da clara, né? Você vai amassar tudo direitinho. O peixe bem desfiadinho, frutos do mar bem cozido, bem, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. Muito bem, pessoal. Se você está me assistindo pelo YouTube, este é o momento que a gente faz aquela tradicional quebra para os assinantes. Se você ainda não é nosso aluno do curso de atualização em pediatria, seja nosso aluno, se esse tipo de conteúdo te interessa, a gente traz toda semana um tema interessante para o pediatra geral, tá?